Caciques do PSDB decidem posicionamento no governo Michel Temer hoje em reunião de lideranças do partido em São Paulo. O evento terá a presença dos governadores, senadores, outras lideranças tucanas e até mesmo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O senador José Aníbal reclama da existência de muita especulação e de fatos graves envolvendo a gestão de Michel Temer. Falando a Tiago Berraiche, o parlamentar pelo estado de São Paulo estabelece os principais temas de discussão do encontro de logo mais. O governo vai continuar, vai ter condições de continuar fazendo uma boa política econômica de recuperação e de votação de reformas. É possível superar as dificuldades que estão colocadas? Se não for possível, como vamos fazer? Nesse domingo, Geraldo Alckmin, possível candidato da legenda à presidência em 2018, defendeu a saída do PSDB da base do governo. O governador de São Paulo esclarece qual deve ser o maior objetivo do partido na atual conjuntura do país. O nosso compromisso não é com o governo e muito menos com cargos. Aliás, lá atrás já tinha até defendido que nós deveríamos aprovar todas as medidas em interesse do Brasil, as reformas que levem ao aumento do emprego, à retomada da atividade econômica, sem precisar participar com cargos no governo. O prefeito de São Paulo também contesta a recomendação para o partido continuar alinhado com o governo federal. João Dória conclama o PSDB a se importar com o que realmente é relevante e com aqueles que efetivamente precisam. Eu defendo que o PSDB tenha um olhar para o Brasil. Como fazer para que as reformas continuem? Qual é a condicionante para que a reforma trabalhista prossiga e seja aprovada? Qual é a condicionante para que na evolução disso também a reforma previdenciária, ainda que com modificações, possa ser aprovada no Congresso Nacional? E principalmente como manter a economia e a conduta da economia apartada da questão política. Na última quinta-feira, o senador e presidente interino do partido, Tasso Gereissati, destacou um palácio do Planalto rumo à ingovernabilidade. O PSDB tem 4 ministérios e uma eventual saída pode comprometer até mesmo a votação do relatório sobre a denúncia contra Michel Temer. Bom, professor Vila, a história dos tucanos vai se arrastando, eles não decidem, não definem, e mesmo que eles deixem o governo, eles ainda vão apoiar as reformas. Agora, como é que fica com a questão da denúncia, hein? Eu acho que a primeira, essa história não vão sair essa semana, porque essa semana vai ser o relatório. Não sei, corre, cada hora um diz uma coisa. Já disseram que vai ter, que o relatório será contra o Temer e tal, né? E é o que se espalha, a boca é pequena, porque o relatório já está pronto. Lembra-se que o deputado Sérgio Sveito disse para nós que ia aprontar o relatório na sexta mesmo, na sexta à noite. A única pessoa que leria era o pai dele, né? Foi o que ele nos disse, né? E então dizem que é contra o Temer, ou seja, contra o Temer, entenda-se, é favorável que o STF aprecie a denúncia apresentada contra o presidente da República tal, né? Então é uma situação muito complicada, mas o PSDB não deve sair essa semana do governo, né? Agora tem a reunião em São Paulo das suas principais lideranças, ninguém sabe se Aécio Neves comparece ou não, porque afinal ele é o presidente de fato do partido, ele está no momento somente só licenciado, mas vive uma crise e tal, porque vem a história que se o PSDB sai do governo, não seria, acho que essa é a tese dos que defendem a permanência, não são aprovadas as reformas. As reformas não dependem do PSDB nesse momento. E é importante que há uma certa unanimidade peronomútil sobre o conjunto das reformas. O teor de cada uma é que há algumas divergências tal. E a grande questão, que nós já dissemos aqui durante semanas, hoje o grande obstáculo às reformas é Michel Temer. Enquanto ele estiver na presidência, elas terão uma tramitação mais lenta e a qualidade de cada uma das reformas será pior. E por quê? Porque ele está na política dando o que se recebe. Quanto mais ele precisa do apoio dos deputados, não para as reformas, mas para manter seu mandato, mais ele vai ceder em relação às reformas. Vide, entre tantos exemplos, a reforma trabalhista e a questão do imposto sindical, que foi retirado quando a Câmara aprovou, foi muito importante. No Senado, o relator, inclusive entrevistado algumas vezes aqui, também no seu relatório, retirou o imposto sindical e o presidente prometeu às lideranças sindicais que ia reintroduzir o imposto sindical, que é aquele 1 dia de trabalho por ano, que é descontado do trabalhador, ele queira ou não, que é uma herança da ditadura varguista. Então a grande questão é que Temer vai entregar tudo, e vai prejudicar, evidentemente, o conteúdo dessas reformas. Hoje, o grande obstáculo, por incrível que pareça, para a aprovação das reformas
reformas e grande representante da ingovernabilidade é Michel Temer. E nós temos falado isso durante dias, semanas. No fim de semana, o curioso é que os jornais, muitos falavam isso. O mercado, esse mercado que nunca nos apresentaram tal. Mas já foi falado aqui, isso não tem nenhuma novidade. Eu queria perguntar, quando a crise se aprofundar, o que a Eurásia vai achar do fato. Porque eu gosto quando o americano fala do Brasil. Porque brasileiro falar do Brasil é nota 5. Quando o americano fala do Brasil, é nota 9 a 10. A Eurásia disse, a consultoria que sabe de tudo, que ele tinha 70% de chance de permanecer. Eu achei ótimo, 70%. Quer dizer, se ele não permanecer, eles têm 30%, né? Então vamos ver o que vai acontecer. A situação do governo é cada vez pior. A grande questão, melhor, seria a renúncia. Né? O presidente renuncia, assume o presidente da Câmara, tal qual dispõe a Constituição, e convoca a eleição congressual até 30 dias tal. É esse que seria o melhor caminho. A grande questão é que o presidente teme os processos. Aí que é a questão. Porque ele perde o foro privilegiado, e não só ele. Os que o cercam no Palácio do Planalto, especialmente dois, Moreira Franco e Eliseu Padilha. Essa que é a grande questão. Interesse pelo Brasil? Zero. Será que haverá 342 votos? Esse é o ponto de interrogação. Essa é a questão. Essa é a dúvida, né? Essa é a grande dúvida. Porque é o mar do Temer, é o parlamento. É onde ele nada bem. Não é? Depende de... E outra, a ausência de um deputado é voto dele. É voto dele, é verdade. É voto dele. É verdade. A abstenção é voto dele. Você não precisa de voto contra, você precisa de voto a favor. A favor. A favor. 342. Lembrar que no caso... Senão a ação não prossegue. Claro. Não segue, morre. Não, é verdade. Mas lembrar que no impeachment, quando o PT sempre foi muito mais organizado do que o PMDB, foi obtido mais do que o quórum necessário para o impeachment, para a admissibilidade, que acabou indo para o Senado, né, como manda a Constituição no caso do impeachment. Então tudo vai depender. E tem delação. O Lúcio Funaro, o doleiro, isso é importante por fim, deve fazer a delação até quinta, sexta-feira, segundo estão dizendo aí. Né? Ou seja, quem é o Lúcio Funaro? É o operador do esquema do PMDB, de Temer, de Cunha, de Moreira Franco, de Eliseu Padilha. E aí diz que é devastadora a delação de Lúcio Funaro, que é um sujeito meio translocado, conversa com as pessoas com um revólver na mesa, gente boa, muito tranquila, um grande papo a tomar um café.